O tema dessa mensagem é o testemunho de Deus sobre a terra. Portanto, volte agora o seu coração para Deus e volte o coração para este momento. Que todos que aqui estejam possam estar todos vinculados no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo intento, para que Deus possa falar a ti e falar a mim e assim sermos edificados. Assim diz o texto bíblico, capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Testemunho de Deus sobre a terra. Amados, é muito importante nós nos reunirmos com frequência para meditarmos na palavra de Deus, para termos comunhão naquilo que nos edifica, naquilo que revigora dentro de nós, nossas forças, revigora a nossa fé, aquilo que nos dá esperança e, sobretudo, aquilo que constantemente renova a nossa mente, renova o nosso coração. Queridos, a mensagem ela é muito importante porque nós vivemos numa época profética, uma época de profunda apostasia. A Escritura declara em vários lugares, dizendo que viveríamos dias difíceis. Paulo, ao escrever a sua última epístola, a epístola a Timóteo, prevendo os dias vindouros, o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis. Quando ele diz dias difíceis, ele não se referia absolutamente a questões materiais, financeiras, econômicas, mas antes ele falava do coração do homem, como que o homem sofreria um desgaste, como que o homem sofreria uma degradação profunda. Não que os homens de então, ou antes de nós, não fossem homens caídos, perversos, pecadores. Mas é como diz na profecia de Daniel capítulo 2, quando Deus mostrou ao rei Nabucodonosor, depois também mostrou a Daniel, em visão, aquela grande estátua, a imagem de um homem ali, representando os reinos do mundo. Ou seja, o Senhor mostrou como que, a começar daquele período de Daniel, ao reino de Babilônia, passando pelos reinos vindouros, Média, Pérsia, Grécia, Roma, até a atual Europa, até o atual momento em que nós vivemos, é dito que essa grande estátua que representa os reinos, e portanto representa a humanidade, como que esse grande homem, essa humanidade iria se corrompendo, iria se degradando. Essa degradação é representada lá na visão por meio de materiais. A cabeça era de ouro, representando um certo valor, mas em seguida vinham os peitos de prata, demonstrando claramente que os valores iam se perdendo, da prata para o bronze, do bronze para o ferro e do ferro para o barro. Então claramente mostra como que, na medida que os tempos fossem avançando, a humanidade iria se degradando, se corrompendo, se apostatando da verdade. E portanto a igreja precisa, mais do que nunca,
constantemente está revendo o seu papel neste mundo. Lembrando que Jesus, falando com seus discípulos, falou: olha, vós sois a luz do mundo. Ele diz: vós sois o sal da terra. Queridos, nós não fomos chamados simplesmente para sermos salvos. Glória a Deus pela sua salvação. Isso é maravilhoso. É maravilhoso sabermos que Jesus nos ama, que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos salvar eternamente da condenação eterna. Glória a Deus pela morte de Cristo e pela nossa salvação em Cristo. Entretanto, o Senhor nos chamou para uma grande obra. Quando Deus chama para si um povo, nós sabemos que Ele chama a todos aqueles a quem Ele escolhe e a quem Ele predestina, tanto no Antigo Testamento, o chamamento de Abraão, o chamamento da nação de Israel em Abraão, quanto no Novo Testamento, o chamamento individual de cada um de nós. Quando o Senhor chama, Ele tem um propósito a cumprir. Portanto, Deus tem um propósito na sua vida muito grande. Você foi chamado para cumprir com esse chamamento. Você foi chamado para ser uma bênção para Deus. O texto que nós lemos diz assim: vós sois raça eleita. Veja que o apóstolo Pedro está se referindo à igreja, e portanto se refere a você e se refere a mim, dizendo que nós somos um povo eleito. E ele continua dizendo: um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, veja aqui na sua Bíblia, diz a fim de que. Então, diga para o seu irmão: a fim de que. Estou achando que vocês estão achando que nós fomos chamados para a cadeira elétrica. A fim de que? A fim de que, irmãos? A fim de que? Abra o seu coração, em nome de Jesus. Que palavras maravilhosas. Olha, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então existe um chamamento, e a igreja, portanto, tem um papel muito importante de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Agora imagine você, já que nós fomos chamados para proclamar as virtudes, que tal nós fazermos aqui uma vaquinha, ou uma vacona, né? Cada um dá um pouquinho ou um pocão. Vamos comprar um grande alto-falante, colocar aqui na rua, comprar um caminhãozinho, né? Colocar um alto-falante grande, e vamos sair o dia inteiro falando que Jesus é bom, que Jesus é lindo, que Jesus é amor, que Jesus é graça, porque não é para proclamar as virtudes, sair falando quais são as virtudes dele. A gente diz, quantas virtudes for possível, uma grande lista, e sair anunciando alto e bom som, declarando tudo aquilo que ele é. Será que é isso que Pedro está a nos dizer? Que devemos nós simplesmente falar em alta voz quais são as virtudes daquele que nos chamou? Ou será que ele nos chamou para sermos o seu corpo? E como corpo de Cristo, todo corpo ele tem uma expressão, sim ou não? Você tem um corpo, e esse seu corpo tem uma expressão. Quando você está doente, o seu corpo perde um pouco de expressão, sim ou não? Quando tem alguma coisa errada na sua saúde, o seu corpo ele sofre os reflexos daquela doença, daquela enfermidade, daquela condição. Semelhantemente ao corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo está bem, ele tem uma expressão. Se ele não estiver bem, ele perde da sua expressão. Ou talvez ele comece a expressar outras coisas que não seja a vida do cabeça da igreja, que é Cristo. Então, quando diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva para proclamar as virtudes dele, está dizendo que nós, enquanto corpo de Cristo, precisamos ter uma expressão. E essa expressão é a expressão das virtudes de Cristo. É Cristo vivendo em nós,
vivendo por meio de nós. E talvez você diga assim: pastor, mas eu sou tão fraco, eu tenho tantas deficiências, eu talvez tenha alguns vícios que não foram vencidos na minha vida. Quando eu me refiro a vícios, eu me refiro a aquilo que é oposto ou está em oposição à virtude. Eu tenho ainda tantas dificuldades, eu sou tão fraco, sou tão falho, sou tão pecador. Mas quando o Senhor te escolheu e quando o Senhor te chamou, Ele sabia exatamente quem você era. Ele te conhece. Quando Ele nos chamou, Ele já nos conhecia. Diz a Escritura: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou. Agora, se Ele chamou você, e se Ele chamou a mim, com todas as nossas dificuldades, e Ele sabendo das nossas limitações e da nossa humanidade, o certo é que não somente Ele chamou, mas Ele também nos capacitou. Você é chamado e Deus nos concede, mediante o seu Espírito, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Portanto, basta que você compreenda, basta que você entenda o processo no qual você se encontra, que você compreenda o Evangelho, que você permita que esse Evangelho seja trabalhado na sua vida. O que não pode acontecer é que o seu coração seja como aqueles 3 tipos de solo da parábola do semeador. Um solo em que havia uma estrada, solo batido. A semente cai e os pássaros comem, então não frutifica. Ou se for um solo que tem pedras no interior, da incredulidade, da dureza, a semente cai, ela chega a germinar, mas por não ter profundidade, porque as pedras não deixam lançar raízes, a plantinha morre. Ou então um solo cheio de espinhos, que é a fascinação pelas riquezas ou por esse século, por este mundo. Os espinhos sufocam a planta e ela morre. Ou seja, se houver no nosso coração um tanto de competidores que ficam disputando o seu coração, se você permitir que a estrada do mundo seja pavimentada, é simplesmente a indiferença. Imagine só você jogando uma semente num solo batido, um solo em que trafegaram alguns animais, alguns carros, pessoas. De tanto trafegar, o solo fica batido, tão batido, que a semente cai no solo e o solo está tão batido que parece um asfalto, parece um cimento, né? Aquela terra batida, aquela terra dura. A semente cai, mas não tem nenhuma relação da semente com o solo. O solo é totalmente indiferente àquela semente. E a semente fica solta, não penetra em nada aquela terra. Aí os pássaros vêm e comem, né? Os espinhos diz respeito ao amor das riquezas e à fascinação deste mundo, e as pedras falam da incredulidade, da dureza de coração. Isso não pode acontecer. Mas se você falar: Senhor, dá-me um coração sábio. Se você orar como Davi, levando a sério o fato de que você crê em Deus, ama a sua palavra e deseja crescer e amadurecer espiritualmente, falar como Davi: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Se você orar dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Ele vai mostrar e Ele vai te ajudar. Então, tudo o que nós precisamos para o cumprimento desse propósito é primeiramente compreender o nosso chamamento e compreender, sobretudo, o processo em que nós nos encontramos, que é um processo de crescimento espiritual. Mas não teremos nenhum crescimento espiritual se você não souber exatamente o que está acontecendo no seu coração, na sua mente, o que está acontecendo nesse século, quais são as armas que Satanás usa, ou que o mundo usa, para que você não cresça, para que você não cumpra esse papel. É importante, quando nós olhamos para a Escritura, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês considerem comigo.
Se você olhar para a Escritura numa perspectiva panorâmica, no todo, às vezes as pessoas leem um versículo e não entendem, ou lê um capítulo e pensa que entendeu, também não entendeu. E a Bíblia tem são 66 livros, são tantos capítulos, tantos versículos, e tem tantas doutrinas também envolvidas, né? Tantas denominações, cada grupo defende uma coisa, o outro defende outra, uns querem condenar os outros, e outros pensam que só eles são salvos, e fica uma confusão tão grande. Ao passo que a Escritura, ela é muito simples, porque ela revela Deus, revela o homem, e revela qual é o propósito de Deus para esse homem. Simples assim. Quando você olha a Escritura, você vai encontrar claramente. Eu vou colocar aqui os dois polos, para que vocês entendam que o que está no início, em Gênesis, e está no Apocalipse, acontece em toda a Escritura, no sentido de que acontece em toda a história. A história do homem e a sua experiência no mundo, sua experiência com Deus, e sua experiência com o mal, inclusive, está em Gênesis capítulo 3. E quando você olha em Gênesis 3, você não vai ver, de maneira nenhuma, uma luta de forças físicas. Você não vai ver uma serpente querendo esmagar o homem, né? Querendo enrolar-se no homem e esmagalhá-lo. Você não vai ver nenhum tipo de batalha no sentido de uso de um poder sobrenatural ou de uma força que seja física. O que você vai ver é simplesmente um diálogo. Quando você lê, chega a ser um tanto simplório se você não entender o significado do texto, porque você vai encontrar um texto tão simples, escrito na sua forma mítica, né? A mulher no jardim e uma serpente que, enroscada na árvore do conhecimento, conversava com a mulher dizendo: não foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim não comereis livremente. E a mulher responde: não, Deus disse que de todas as árvores podemos comer livremente, mas do fruto desta árvore Ele disse para não comermos. E a serpente então replica, né, dizendo: é certo que se você comer não morrerás. E a mulher, tomando do fruto, comeu, e também dando o fruto para o seu marido, ele também tomou e comeu do fruto. Não parece um texto muito simples e aparentemente simplório, né? Grandes pensadores, pessoas intelectuais, às vezes escarnecem da Escritura por achar o texto muito simplório. Esse texto é muito antigo, você não dá para perceber que nós temos tanta coisa grande escrita, né, pelos grandes poetas, os grandes literatos, os grandes dramaturgos da história. Você vem com esse textinho aí de Moisés, um homem lá do deserto, com aquele povo do deserto. O que acontece é que a Escritura é um livro de revelação. Ela abre a história dizendo que tudo o que acontece com o homem começa a partir do discurso. Quando diz que a serpente está falando ali em Gênesis, quer dizer que a palavra, ela será usada sempre para poder formar uma maneira de pensar. A palavra, o discurso, é a arma mais poderosa que existe em todos os tempos e em todo o mundo. Nada há mais poderoso do que a palavra, do que o discurso. Grandes imperadores, grandes homens, ao descobrir o poder da palavra, conseguiram conquistar reinos, impérios, conseguiram grandes façanhas, porque descobriram o poder do discurso. Em Gênesis capítulo 3 mostra ali um diálogo aparentemente inocente, mas a serpente ali dialogando, ela simplesmente estava dizendo à mulher, forjando na mente da mulher e no coração da mulher, não somente uma possibilidade, mas sobretudo formando nela um desejo profundo. Tudo aquilo que nós somos é fruto daquilo que nós ouvimos. Nossos ouvidos, nossos olhos são portas pelas quais as coisas entram em nós e se estabelecem. E assim nós somos forjados, nós somos constituídos, nós somos feitos. Se você olhar lá no Apocalipse, indo para o outro extremo, você vai encontrar novamente quantas vezes Deus ali falando no Apocalipse, mas também você vai encontrar aquela mesma serpente, lógico, como uma representação,
no Apocalipse, agora na figura de um dragão. A serpente cresceu, se desenvolveu, ganhou tamanho, e agora o dragão continua a falar. No Apocalipse fala de uma besta que emerge da terra, é chamado de o falso profeta, e é dito que a aparência dessa besta é a aparência de um cordeiro. E quando você olha para ele, você vê que ele tem chifres de carneiro, ele tem pele de carneiro, ele tem lã, ele parece um cordeiro, mas quando ele fala, a sua voz é como voz de dragão. Então, a Escritura nos apresenta nos seus extremos, nos seus polos, tanto o início da história quanto o fim da história, em termos de revelação, mostrando claramente que tudo acontece no âmbito das palavras, no âmbito do discurso. Por isso que se você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, toda a história do Antigo e do Novo Testamento, ela é marcada por vozes. A voz da serpente, que se desdobra na voz de um tanto de falsos profetas ao longo de toda a Escritura, ou a voz de Deus, que começando ali em Gênesis, falando ao homem como deveria fazer, continua em toda a Escritura, nas vozes dos profetas de Deus. São duas vozes e, portanto, são dois ministérios que estão acontecendo. A gente fala tanto de ministério, né? A gente fala ministério da palavra, por exemplo, na igreja. A pregação faz parte do ministério da palavra. A gente fala sobre o ministério da nova aliança. A gente fala sobre o ministério da reconciliação. Mas poucas vezes nós paramos para pensar qual é o significado intrínseco dessa questão de ministério. Ministério é coisa séria. A Bíblia também fala sobre ministério da iniquidade, que está operando, que está acontecendo. Aí você talvez ouve e pensa que são apenas palavras da Bíblia. Não, são palavras da Bíblia, palavras difíceis de entender. Mas o fato é que com a expressão ministério, as Escrituras quer dizer que algo está sendo realizado, algo está sendo levado a cabo, algo está acontecendo dentro de você. É fatal, não tem como você escapar. Mesmo que você ignore todo o significado dessas coisas, mas a sua passividade pode ser uma porta aberta para que você esteja sendo gerado a partir de uma voz estranha, uma voz anti-Deus, uma voz anticrística. Ou, mediante a sua atividade, você, estando esclarecido, começar a buscar se envolver para que Deus produza algo em vocês. Imagine agora, nós estamos com um novo governo aí em vistas. Em janeiro vai entrar um novo governo. Vocês todos têm acompanhado que o presidente eleito, o novo presidente eleito, ele está escolhendo os seus ministros, não está? Sim ou não? Olha como as coisas são fáceis de se compreender. Então ele escolheu o ministro da Justiça, ele escolheu o ministro da Educação, ele escolheu o ministro da Saúde. Ou seja, quando ele olha para o Brasil, enquanto uma nação, assim são todos os governos, né? Não estou falando desse especificamente, mas o governo entra, ele tem que olhar para toda a nação e perceber o quê? Perceber que existe um trabalho a ser feito na saúde pública, sim ou não? Não tem que cuidar dos doentes? Não tem que promover mais hospitais, mais médicos, programas de inclusão na saúde, não é isso mesmo ou não? Não é o levar a cabo uma ação para o bem-estar de um povo ou não é? Bem, não estou dizendo que vai ser desse jeito. Assim, a proposta de todos os governos é que isso aconteça. A educação, a mesma coisa, a economia, a mesma coisa. Quando diz então o ministério da nova aliança, o ministério da palavra, o ministério da reconciliação, quer dizer que Deus, Ele tem algo a cumprir e a realizar em nós. E Deus tem os seus ministros, são os ministros da nova aliança, que estão ali constantemente nesse trabalho para promover o quê? A edificação de um povo. Imagine quando você lê aqui, povo, raça eleita, você diz glória a Deus, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva, são todos nomes ou expressões muito boas, mas o quanto que nós precisamos de ser trabalhados para termos esta expressão. Imagina o mundo olhar para nós e falar assim: ali está um povo santo, ou uma nação santa, ali está um reino de sacerdotes que proclamam as virtudes. Então observe que Deus tem um propósito para agir nas nossas vidas, para realizar, para fazer acontecer. É o que a Escritura chama de santificação, de edificação, de transformação, de conformação. Mas em contrapartida, o mal, as trevas, também têm o seu ministério. Eles também estão agindo e também têm os seus aparelhos e os seus ministros. Pra vocês terem uma ideia, o texto lá de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala sobre os ministros de Satanás, que têm o intento de quê? De enganar. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Veja o que Paulo diz acerca de um ministério do mal que acontece. Capítulo 11, veja o versículo 2 e 3. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora veja os versículos 13, 14 e 15, o que dizem: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aqui fala de ministros da injustiça, ministros das trevas, do mal, que não poucas vezes se apresenta numa forma de anjo bom, de coisa boa. E os filhos de Deus, distraídos, se deixam enganar, se deixam perverter. Numa época de tanta treva e degradação, o fato é que Deus, Ele precisa de um testemunho sobre a terra. Ele precisa de um povo que o represente. Eu não tenho nenhuma dúvida da vitória de Deus sobre o mal. O mal já foi vencido em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, o mal nele foi vencido completamente. Mas no mundo o mal será plenamente vencido quando o amor de Cristo na humanidade vencer. É só uma questão de tempo. Talvez você diga assim: pastor, mas está demorando tanto, eu acho que, será que vai? Vai, é porque você é um ser temporal, está preso no tempo. Para você um dia não são 1000 anos, e nem 1000 anos um dia. Para você um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, e assim sucessivamente. Você, portanto, acha que está demorando, mas Deus está fazendo a sua obra, e Ele vai vencer. Mas enquanto isso não ocorre, nesse processo histórico, humano, Deus precisa de um testemunho. Se você olhar para trás da história do povo de Israel, quando a humanidade se corrompeu completamente, lá na Torre de Babel, Deus criou o homem, capítulo 1 e 2 de Gênesis, capítulo 3 o homem caiu, capítulo 4, 5 e 6 o homem se corrompeu, veio o dilúvio. No momento posterior ao dilúvio, quando saiu Noé e sua família da arca, que eles então cresceram e povoaram a terra, novamente esse povo veio a se corromper e a se rebelar frontalmente contra Deus. Lá em Gênesis 10. Aí novamente entrou lá o quê? Qual foi a arma usada? Entrou o discurso. Discurso de quem? De Nimrod. Para dizer: pessoal, e aí lá tem toda
uma dissertação que Nirode ele faz para convocar aquele povo de então, os pós-diluvianos, a uma grande resistência contra Deus. Então o mundo estava em trevas, como hoje está em trevas. Deus, vendo a humanidade se corrompendo, Deus tem um plano para salvar toda essa humanidade, porém, em uma questão de tempo, Deus fala: Abraão, sai da tua terra. Abraão, deixa essa terra, os teus parentes, todos aí, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Deus separa Abraão. É como se diz: Abraão, você é uma semente, e essa semente tem que ser preservada, porque você vai ser pai de uma grande nação, e essa nação, era o intento de Deus, se você ler Êxodo capítulo 19, será uma nação separada, uma nação santa, para que essa nação possa ser um testemunho de Deus sobre a terra. Enquanto Deus não vence todo o problema na terra, até que nós cheguemos naquele estágio que diz: e vi novo céu e nova terra, antes que isso aconteça, Deus precisa de um testemunho, precisa de uma nação, de um povo, que seja um foco de espiritualidade sobre a terra, seja um foco de revelação sobre a terra, seja um povo que diz, que atende ao chamamento de Deus, que ouve a voz de Deus, e que vive manifestando os seus atributos e as suas virtudes, para que o mundo saiba quem é Deus. Deus, quando chamou Abraão, chamou para que ele e a sua descendência fosse um testemunho sobre a terra. E hoje, Pedro diz que nós estamos colocados sobre a terra para sermos também um testemunho de Deus. E eu pergunto: você deseja? Você quer? Quando você se converteu a Cristo, quando você, lembra, aceitou Jesus, usando um termo bem popular, para você compreender o que eu estou dizendo, quando você falou: não, eu vou servir a Cristo, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, quero ser um cristão, você estava ciente do que você estava fazendo? Será que você entende que, se você de fato foi chamado para ser uma testemunha, e o conjunto de muitas testemunhas gera o testemunho? Deus precisa de um povo sobre a terra que seja um testemunho dele, um testemunho das suas virtudes, um testemunho do seu caráter, um testemunho da sua natureza, um testemunho da sua vontade. O que vocês têm a dizer? Amém, obrigado, amém. O que vocês têm a dizer? Gente do céu, será que eu estou pregando para o povo errado? O que vocês têm a dizer sobre isso? Graças a Deus. Nós temos que compreender essas coisas, ser um testemunho. O Senhor nos chamou para esse fim. Porém, talvez, como aconteceu com a nação de Israel, pode também acontecer conosco. O que aconteceu com Israel, pastor? Israel foi uma nação separada em Abraão para ser o testemunho de Deus lá no Antigo Testamento. Só que o povo de Israel se esqueceu, ou ignorou, ou relativizou o fato de que, se eles estavam chamados, eram chamados, porque Deus tinha um propósito com eles, eles ignoraram que o mal também tem um propósito. Eles ignoraram que o diabo também tem um propósito. E quando então nós nos tornamos simplesmente indiferentes ao propósito de Deus para nós, nos tornamos negligentes, nos tornamos indiferentes, acontece que a obra do maligno começa a operar em nós. Você fala: não, pastor, eu não, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Calma. Eu sei que quanto ao sangue de Jesus, tudo está certo. Quem vai duvidar do poder da obra de redenção daquele que é o eu sou? Quem vai duvidar? A questão é que todas as bênçãos, todas as virtudes e todo o poder
que habita esse Cristo de Deus, esse nosso Redentor, tudo isso precisa ser recebido por nós. E entenda que receber não é uma questão de você, não, eu recebi Jesus há 15 anos, para de bobagem. Não funciona por aí. O que nos ensinaram foi mera teologia forjada por homens. Tudo é uma questão de fé, de coração, de ação, de verdade, de disposição. Como Paulo fala, tomai posse da vida eterna. Tomai posse, se aproprie dessas bênçãos. Porque se você não tiver uma atitude proativa, ou se você não for proativo, tendo uma atitude de tomar posse, de comer, de ter comunhão, de oração, de consagração a Deus, quanto ao seu propósito, de entrega, de renúncia, você estará simplesmente em passividade, e aí o maligno poderá trabalhar tranquilamente no seu coração. Interessante que a Escritura nos apresenta esse projeto do maligno. Como é que ele trabalha sem que você perceba? O povo de Israel, depois que formaram a nação, lá na terra de Canaã, eles ficaram brincando com os deuses das demais nações. Não uma nem duas histórias, mas constantemente ocorria no meio do povo de Israel, que eles simplesmente se uniam às nações ímpias e pagãs, para terem as suas festividades dionisíacas, regadas ao vinho, à idolatria e à prostituição. Como Sansão é um exemplo típico de alguém que tinha um chamamento, mas ele não se atentou para o seu chamamento. Ele achava que ele poderia viver como qualquer um pagão. E aqui eu não estou me referindo absolutamente a usos e costumes. Se tem uma coisa que esse ministério rebate fortemente, é questão de usos e costumes. Porque quando os cristãos, na sua maioria, dizem que devemos nos consagrar para o propósito, eles dizem, não podemos cortar o cabelo, não podemos fazer isso, nem aquilo outro, porque isso é coisa do mundo. Não, esquece isso, porque nós já vencemos essa etapa. Jesus falou que o que entra no homem, estando de fora, entrando para dentro do homem, não pode contaminá-lo. Não pode, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Eu estou me referindo a uma questão de coração, uma atitude de coração. O povo de Israel ficou ignorando o propósito de Deus para a vida deles e ignorando a ação do maligno. O que aconteceu? Daniel capítulo 1 é um capítulo extraordinário que nos ensina como que o maligno faz para destruir o propósito de Deus nas nossas vidas, ou para impedir que nós cumpramos o propósito de Deus em nossas vidas. Capítulo 1 diz que o rei Nabucodonosor, com seus exércitos babilônicos, primeiramente eles sitiaram a cidade de Jerusalém, cercaram Jerusalém. Preste atenção, vocês sabem o que é um cerco? Um sítio. Eles cercavam, e aí o povo de Jerusalém não podiam sair para o campo, porque como a Jerusalém era cercada por muros e tinha portas muito robustas, então uma vez que vinham os inimigos, eles fechavam as portas. Só que aí eles ficavam cercados pelos exércitos, não podiam abrir as portas para ir para o campo, e daqui a pouco eles conseguiam então consumir o alimento que eles tinham guardado, a água que eles tinham armazenada, mas daqui um pouco começava a acabar o alimento, começava a acabar a água, e eles tinham necessidade de sair, mas não podiam sair porque a cidade estava o quê? Sitiada, estava cercada. E aí eles iam minguando, iam enfraquecendo. E é assim que o maligno faz. Este é o primeiro ponto que você precisa entender. O maligno, não raras vezes, ele sitia o nosso coração com seus inimigos, com a sua cultura, com as coisas perversas deste mundo. E ele começa então, primeiramente, minando a sua fé, enfraquecendo o seu coração. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu já vi uma meia dúzia de pessoas falar: pastor, eu estou fraco,
não consigo mais fazer nada. Não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo congregar, não tenho nem vontade. Às vezes eu vou mesmo porque o povo insiste, chega lá, eu fico lá sentado, não dá nada, aquelas músicas chatas, muita música, depois vem aquele pãozinho, um negocinho e tal, aí o pastor prega 1 hora e meia, eu saio lá com raiva. Pastor, eu não estou mais afim, eu estou fraco, eu não tenho força. É porque esse é o primeiro passo do maligno, é te enfraquecer, minar as tuas forças, a tua confiança, a tua esperança. Ele está sitiando, e você não está se alimentando. Pastor, o que fazer para resolver esse problema? Bem, você vai ter que clamar pelo Senhor. Clamar como o cego de nascença gritava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Você vai ter que ter uma reação de quem sabe que está doente, sabe que está fraco, e o Espírito de Deus habita dentro de você. Ele está aí para fazer uma revolução na sua vida, uma coisa grande. Mas você não tem que ficar colocando a culpa no pastor, culpa na igreja, culpa no seu trabalho, culpa na sua família. Você não pode ficar tentando encontrar um responsável, porque nós justificamos tudo. Você tem que começar a clamar pelo Senhor, dizer: Senhor, tira-me dessa situação. Que esses inimigos todos sejam vencidos pelo poder da tua palavra. E esse clamor precisa ser seguido de uma atitude. Lembram daquela mulher do Evangelho? A mulher do fluxo de sangue. Quem lembra? O que estava acontecendo com ela? Quem sabe? Ela tinha uma hemorragia. O que é hemorragia? O que é? Uma hemorragia? Uma perda abundante de sangue. E o sangue na Escritura significa o quê? A vida. Então aquela mulher com fluxo de sangue representa aqueles crentes que estão perdendo vida, perdendo energia, aqueles que estão morrendo. Diz a Escritura que ela tinha passado por vários médicos, mas nenhum deles resolveu o seu problema. Talvez você tenha usado de vários mecanismos humanos e não resolveu. Pastor, eu estou morrendo, eu estou igual aquela mulher, 12 anos sofrendo dessa hemorragia. Talvez você esteja só o farrapo, acabado, sem força. Mas aquela mulher, mesmo sem força, ela disse consigo: eu só tenho uma esperança. Eu ouvi falar que Jesus cura. E Jesus passava próximo, mas ele estava cercado de uma multidão. E ela estava fraca. Mas ela teve o quê? Uma atitude. Eu vou entrar no meio dessa multidão. E se eu não conseguir chegar à frente dele, se eu conseguir pelo menos tocar na sua veste, eu ficarei curada. Isso é atitude. Se a sua vida espiritual está minguando, você está fraco, perdendo vida, tem que reagir. Ela foi fraca, foi tentando ali no meio da multidão, um empurrava, outro empurrava para lá, mas ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo: eu não vou morrer, porque aí à frente está aquele que pode. Ela não conseguiu alcançá-lo plenamente, mas com um esforço, ela tocou a ponta do dedo no manto de Jesus. Diz a Escritura que na mesma hora a hemorragia estancou. O que tem que fazer? Toca aí agora no manto de Jesus. Não é tocar assim não. Não é cantar aquela música que Cristo já chegou, Ele está aqui, né? Não. É você ter uma atitude, uma ação. A palavra
está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se creres com o coração que Cristo ressuscitou dos mortos e creres em Cristo, como é que diz o texto? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então exercite a sua fé e tome uma atitude e uma disposição de tocar essa vida e ter essa comunhão dentro de você. Porque se você permitir que isso aconteça, o plano do maligno vai continuar. Depois que ele sitia que o povo enfraquece, eles tocam fogo nas portas. Foi assim que Nabucodonosor fez. Tocou fogo nas portas de Jerusalém, nos muros de Jerusalém, invadiram a cidade. E aí fica fácil entrar numa cidade com um povo que há muito tempo está sem alimento, está fraco. Ele entra na sua vida, ele invade. E a primeira coisa que ele faz é tocar fogo no templo. O templo de Jerusalém foi queimado. Ou seja, ele atinge o centro da tua espiritualidade. Ele lança por terra tudo que está vinculado e está relacionado à sua fé, à verdade. E ele leva agora os judeus cativos para a Babilônia. E lá vão agora os judeus escravos. O rei, vocês terem uma ideia, que é o rei que representa Deus ali no meio daquele povo, a autoridade de Deus é o rei, que era o responsável por aquele povo. Ele foi levado algemado. Colocaram ganchos no nariz do rei Jeoaquim, e ele foi puxado como um cão até Babilônia. Aí aquele povo agora sofreu uma vergonha. Virgens estupradas, mancebos mortos, velhos escarnecidos, cuspidos. O povo sendo levado cativo para a Babilônia, para ser escravo em Babilônia. Em Babilônia, queridos, pensa agora comigo, estava lá o povo, quando os babilônicos pediam para os hebreus, porque eles sabiam que os hebreus cantavam as canções bonitas, né? Lá de Sião, eles tinham harpas, e tocavam e cantavam, e os babilônios diziam: canta para nós uma canção lá da tua terra. E o povo destruído, escravizado, eles penduraram nos salgueiros as suas harpas e falavam: nós não vamos cantar, nós não temos motivo para cantar, nós não temos razão para cantar, nós estamos aqui em terra estranha, escravos. Então isso demonstra que eles estavam totalmente destruídos, não tinham mais louvor, não tinham mais adoração, não tinham mais razão, não tinham mais motivo. Talvez essa noite você esteja assim, sem razão, sem motivo. A pessoa vem aqui cantar na frente: irmão, diga lá, vai lá, é o Senhor. Aí eu falo: Senhor, não tenho motivo para falar isso. Você está sem motivo, sem motivação, sem força. Provavelmente você ou está sitiado ou já foi levado. E o plano do maligno continua. Capítulo 1 de Daniel, tudo que estou colocando aqui está no capítulo 1 de Daniel. Diz que o rei logo teve uma ideia, tendo chamado os nobres de hebreus, falou: olha, esses aqui são aqueles que se deixar dá trabalho, porque os nobres são os que pensam, os que agem. A turma lá, o vulgo, a massa, é fácil de manobrar, é fácil de escravizar. Não, o povo não entende nada, o povo é ignorante, então qualquer coisa, dê um pão e o circo, o povo está aplaudindo, feliz. Mas traga os nobres, porque esses nobres dão trabalho, e vamos fazer uma mudança orgânica no ser deles. E a primeira coisa que o rei falou foi: muda a dieta desse povo, muda a alimentação. Vocês sabem, queridos, que aquilo que nós somos, organicamente falando, é a expressão
daquilo que nós comemos. Se você tem uma boa alimentação, você tem um corpo sadio. Se a sua alimentação não é boa, seu corpo pode até ser meio sadio, meio obeso, meio buchudo, igual eu, meio alguma coisa. Alimentação, né? Algumas pessoas cuidam bem da alimentação, né? Não come muita gordura, gosta de comer muita folha, evita comer alguns tipos de alimento, em razão da saúde física. Aí, tudo isso vai se manifestar como uma expressão nos cabelos. Cabelos meio assim, sem brilho, o olho meio sem brilho, cara pálida, abatido, olheira e tudo mais. Está precisando de uma... Talvez aqui nós não observemos bem questão de alimentação, porque no geral nós somos bem alimentados, não é? Mas quando você encontra um povo, por exemplo, em um país em que não há alimento, tem fome, você vê nitidamente a fome, a falta de alimento, expressa na face, no corpo daquelas pessoas. Sim ou não, pessoal? Não é verdade? Alimento é coisa séria. Alimento é constituição. Quando você come, o pão que você come, o alimento que você recebe, ele passa por um processo de metabolização. E todos os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais, eles são processados e vão pela corrente sanguínea e vão alimentar as suas células, os tecidos, os órgãos. E você fica constituído daquilo que você come. Quando o rei disse, muda a dieta desse povo, ele queria dizer o seguinte: nós temos que mudar esses homens por dentro e não por fora. Interessante como que as pessoas hoje em dia, a maioria, estão preocupadas, né, com o exterior, né? A Vera com aquela calça velha dela. A calça tem mais de 7 anos. As calças antigamente duravam 30, 40 anos. Hoje só dura 7, 10. No máximo. Não estou falando da idade da sua calça. Está nova essa calça sua. Quando eu falei da calça, eu quis dizer assim, a pessoa olha e fala assim, de calça comprida. A Rosilene não, está de saia, está mais crente, mas um pouquinho mais assim, abaixo do joelho, melhoraria um pouco. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O povo fica olhando o exterior do outro. E o rei Nabucodonosor não era crente evangélico, não, mas ele sabia muito bem que o problema do homem está dentro dele. Falou, vamos mudar a dieta desse povo, porque mudando a dieta, vamos mudar o ser, né? Por isso nós estamos sendo bombardeados constantemente pela internet, pela televisão, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais diversas, pelas escolas, pelos governos, pelas igrejas, admirem-se disso. Estão trabalhando o interior das pessoas, com mentira, com engano, com sofismas, fazendo o homem cada vez amar mais ainda o dinheiro, amar a posição, amar mais e mais a si mesmo e menos ao outro e menos a Deus, embora muitas vezes façam isso em nome de Deus. Nós estamos cercados de uma sociedade perversa e nós não estamos percebendo isso. Precisamos acordar para esse fato. E depois que vai mudando por dentro, também disse o rei, muda também a língua desse povo. Ensina a eles a língua daqui, da nossa terra, a língua babilônica. Agora você imagine, pense comigo. Um povo que é tirado da sua terra, levado para uma outra nação, um outro lugar. E agora, eles passando a falar outro idioma. Com o tempo eles não vão esquecendo o idioma deles, até porque vão morrendo, e os que vão nascendo não sabem a língua dos pais, só aprendem de Babilônia. Qual que é a tendência entre uma geração e outra? Não é que se mate a língua natal deles, e eles agora estão totalmente tomados pela língua babilônica? Queridos, língua é cultura, é o ser. Não existe cultura sem língua. Não existe cultura sem língua. Por isso que eu
Sempre quando eu falo de aprender uma língua, eu falo, a única maneira de aprender de fato uma língua é entrando para dentro da nação que você quer falar a língua e tendo um contato direto. Você tem que ir para aquele lugar e ser plantado naquela terra. Aí você aprende a falar aquela língua rapidamente, né? Mas se você ficar só na escolinha, verbo to be, 30 anos, verbo to be, e aí nunca aprendeu, né? Nunca aprenderam o verbo to be. Já esqueceram. Porque quando muda a língua, veja que cultura, a palavra cultura, que está em cultivar, em cultuar, em agricultura. A cultura quer dizer que você planta uma pessoa numa terra, como se planta uma planta mesmo. E agora aquela planta, aquela pessoa plantada, com suas raízes naquele solo, vai abstraindo daquele solo o seu sustento, para que essa pessoa agora seja natural daquela terra, em constituição. Mudar a língua é mudar também o ser. E para provar que é isso mesmo que queria o inimigo, basta você olhar para o final, quando Nabucodonosor diz, agora muda-lhes também os seus nomes. Porque quando muda o nome, é porque muda a pessoa. Se bem que era assim no conceito bíblico naquele tempo. Hoje em dia não, nasce um menino, aí, meu bem, vamos colocar o nome dele de quê? Eu queria Antônio. Aí o pai, não, Antônio é feio. Não, feio não, é o nome do meu pai. Começa o problema, né? Não, eu queria José. Não, vamos colocar Antônio José. Acabou a briga. Aí, mas por que Antônio José? Ele tem cara de Antônio José. Não, ninguém tem cara de nada. Se você acha que você se parece com o seu nome, é porque você se acostumou. E todo mundo te conheceu com esse nome, então só vem a sua cara quando vem o seu nome. Mas não tem relação do seu nome com você de fato. No tempo bíblico, né, o povo lá do Oriente, eles pensam diferente de nós. Os nomes para eles possuem significado intrínseco. Lembra de Jacó? Jacó é suplantador, esperto, cabra sem futuro. Significa Jacó é cabra sem futuro. É o sentido de Jacó. Porque ele era esperto, não trabalhava, ficava em casa, arrumando conversa com a mãe, mentindo, para enrolar o pai, enrolar o irmão, enrolar todo mundo. A vida de Jacó era enganar, esperteza. Jacó era o nome, e assim ele era na vida real. Né? O nome foi colocado de Jacó, porque ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Daí você tira. Mas quando Jacó, ele foi sofrendo, Deus foi moendo, foi trabalhando, foi modificando. Quando Jacó então estava no Val de Jaboque, ele teve aquela luta com aquele anjo. Quando então o anjo tocou na sua coxa e o nervo se contraiu e ele ficou manco, ele viu que ali não era um homem comum, ele agarrou-se ao anjo dizendo, não te largarei enquanto não me abençoares. Qual foi a resposta? Tu já não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Por quê? Porque como príncipe lutastes com Deus e venceste. Ou seja, você venceu Jacó. Não a batalha, a briga, porque ele perdeu a batalha. Mas é porque no reino de Deus, a maneira de ganhar é perdendo. Somente quando você se rende, entrega suas forças e fala, é verdade, eu sou tudo isso mesmo. Eu sou trapaceiro, esperto, velhaco, e agora eu reconheço e me curvo diante de ti. Eu só falo, então você vai receber um novo coração, uma nova alma, um novo espírito. O seu nome será Israel. Mas por que não continuar com Jacó? Porque mudou a vida dele. Quando muda o nome, muda a pessoa. Aqui no caso do povo de Israel, sentido inverso. O povo que era hebreu foi se degradando até ter os seus nomes mudados. Essa é a estratégia do maligno. Talvez você esteja assim, pastor, eu acho que eu já cheguei nesse estágio de nome mudado. Eu acho que já mudaram meu nome também, porque eu nem me reconheço mais. Aquele crente que eu já fui, puxa, eu já fui tão fervoroso.
Eu já amei tanto o Senhor, já busquei tanto, eu já valorizei tanto, e hoje eu sou uma coisa esquisita, eu não tenho mais nada. Mas não desespera não, porque Deus também tem um plano de restauração. Deus tem um plano de restauração. Na vontade de Deus, na economia de Deus, Deus falou assim: eu vou tirar o meu povo de Babilônia, vou levá-lo de volta para Jerusalém, com mão poderosa, e eles vão reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Leia depois Esdras e Neemias. Eu estou tomando as figuras do Antigo Testamento e traduzindo nos seus significados espirituais, para os irmãos entenderem que o Antigo Testamento, ele é válido quando se entende o seu significado. Paulo disse que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nós temos que fazer essa transição, buscar entender o significado das coisas. E agora Deus levanta um pagão, levanta Ciro e diz: Ciro, o persa, que era o poderoso da época, e Deus usa esses canais mesmo que ele próprio levanta na terra. Tá, mandar o anjo, não, tem Ciro aí, para mandar um anjo, para quê? Batendo asa. Vai lá, Ciro, vai lá e diga para o meu povo que eles já podem voltar, liberte o meu povo de Babilônia. Ciro foi lá, falou: a partir de agora, está aqui, eu vou fazer um decreto, que o povo os hebreus estão livres de Babilônia, e já podem retornar, e já podem reconstruir a cidade, e já podem reconstruir o templo. E aí? O que vocês falam? Vocês fizeram igual o povo hebreu. O povo hebreu falou assim: sabe, puxa, nós estamos aqui há 70 anos, já temos casa aqui, já geramos filhos aqui. Puxa, nossos filhos já falam a língua babilônia, nós estamos bem aqui em Babilônia, gente. Aí vem agora o rei: pode voltar. Voltar dá trabalho. Você vai ter que abandonar Babilônia, reaprender sua língua, resgatar os seus costumes, resgatar suas práticas, resgatar o culto, resgatar o louvor. Queridos, os hebreus não quiseram voltar. Você acredita nisso? Não quiseram voltar. Quando Deus falou: Ciro, vai lá e traz o povo de volta, era Deus dizendo: povo hebreu, eu preciso de um testemunho na terra. E vocês foram chamados para isso, mas olha a condição, mas eu estou restaurando vocês. Se levantem e venham, vamos restaurar Jerusalém e o templo de Jerusalém. Mas eles não foram. Eles não foram porque Jerusalém já era, digamos assim, o porto seguro deles. Eles construíram lá suas vidas, porque voltar não é fácil. Eles não quiseram voltar, continuaram em Babilônia. E hoje em dia, se você ministrar a palavra de Deus, pregar, mostrar os princípios, demonstrar como que na história da igreja aconteceu algo parecido com o povo de Israel, que nós abandonamos muitas coisas, abandonamos a verdade, a pregação ortodoxa da verdade, abandonamos as práticas da verdade. Hoje em dia a igreja do Senhor Jesus Cristo vive um caos, vive um cativeiro, só que ela vive bem em Babilônia, vive satisfeita em Babilônia. Já tem filhos casados com babilônicos, já fizeram alianças, já estão bem casados, bem estruturados. Eles não querem voltar, mas Deus diz: eu preciso de um testemunho. Esse testemunho tem que ser restaurado. E a pergunta é: qual dos hebreus, ou quais dos hebreus desejam voltar para Jerusalém? Essa é a pergunta. Deus vai levantar alguns homens, algumas testemunhas, Esdras e Neemias, para levar o povo de volta, ou para convocar o povo de volta.